Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção, Deus abençoe a todos vocês. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Antônio Maria Claret. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 12, de 35 a 38. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, Deus nos chama sempre a estarmos vigilantes. E Jesus, no Evangelho, adverte aos discípulos a ficarem sempre de prontidão, com o cinto amarrado e acesas as lâmpadas. Estar com o cinto amarrado é estar decidido. Haja vista que os rins na cultura antiga era a sede do pensamento, da capacidade para decidir. O cristão deverá estar sempre em constante discernimento para decidir sempre por aquilo que é bom e agrada a seu Senhor. As lâmpadas acesas é caminhar pela verdade, sem se deixar contaminar pela mentira, pelo que é aparente, falso. É ter luz da graça para superar as trevas do erro, do egoísmo. Jesus exorta os seus seguidores a estar em constante estado de vigilância. A vida cristã deveria ser inteiramente voltada a preparar o encontro com o Senhor. O tempo do cristão, neste mundo, é o tempo da espera. O cristão vive na espera de Deus, vive com confiança e disponibilidade. E para ilustrar a necessidade de estar preparado, Jesus fala da parábola do patrão e do servente. Deus quer que nós compreendamos o tempo que estamos vivendo. É preciso estar pronto. Não sabemos a hora, o momento em que Deus irá passar em nossa vida. A nossa vida no tempo é finita, terá um fim. Muitos vivem como se não fosse morrer. Tem medo até de pensar na morte. É claro que ninguém vai ficar pensando ou falando de morte todo instante. Agora, é necessário refletir sobre a nossa existência. É preciso pensar que a minha vida é finita. E se eu penso nisso, eu vou viver melhor as minhas relações, eu vou construir relações melhores. Se eu sei que eu sou finito, se eu tenho consciência disso, se eu sempre reflito nisso, eu vou viver de modo diferente. Eu vou me preparar para um encontro, principalmente se é cristão. O cristão não caminha para o fim. O cristão não caminha para a morte. O cristão caminha para a vida. O cristão sabe do fim da sua existência no tempo, mas o fim da existência no tempo é o começo da eternidade, de uma vida eterna, que não foi tirada, mas foi transformada. Por isso é necessário essa reflexão, para não perder o rumo, o horizonte para onde desembocará nossa vida, isto é Deus. A morte provoca tanto medo em quem não crê. A morte, para quem crê em Deus, é o fim da prova, é o novo nascimento para a vida imortal.
É o encontro com Cristo que nos leva à casa do Pai. Não podemos esquecer nunca nossa condição de empregados. Somos servos do Senhor. Feliz do servo que, quando o Senhor vier, o encontrar vigilante, servindo com alegria. A parábola que Jesus conta põe em evidência a pronta aquela atitude servil do servo que está sempre à espera do patrão. E é interessante observar a inversão de situações. Aqui é o servo que serve o patrão. De lá será o patrão que porá o servo à mesa e o servirá. Olha que bonito isso. É uma relação. Deus quer criar uma relação conosco, não de patrão e de empregado, mas uma relação de amigos. Por isso que agora, de lá, Deus como um amigo servirá aqueles que o serviram nesta vida. Que humildade! Deus é humilde. Que humildade de Deus! Nós somos orgulhosos, arrogantes, e o Senhor espera de nós coragem para permanecer ativos e fiéis. Nossa fé nos dá segurança e nos ajuda a enxergar o ponto final da nossa história e da humanidade, não como um desastre, mas com esperança. O ponto final da nossa vida, irmãos, irmãs, é Jesus. Precisamos depositar nossa confiança e a nossa esperança em Deus. E sejamos acordados, vigilantes, cingidos nossos rins e acesas as nossas lâmpadas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.